Você já começou um ano novo, cheio de esperança, e terminou exatamente onde começou. Mesmas dificuldades financeiras, mesmas frustrações, mesma sensação de que algo invisível está sabotando você. Napoleon Hill descobriu o porquê. Não são suas metas que estão erradas. É sua frequência vibracional que permanece inalterada. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que você pode escrever 100 metas, mas se seu subconsciente vibra na frequência de escassez, 2026 vai repetir seus paradigmas de 2025. A diferença brutal entre quem transforma o ano e quem apenas troca o calendário são 7 práticas diárias específicas que reprogramam sua mente, elevam sua vibração e quebram paradigmas invisíveis. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais práticas são essas, como implementá-las antes de 2026 começar e por que elas funcionam segundo a lei da vibração que Bob Proctor ensinou a vida inteira. Sua transformação começa aqui. Faltam poucos dias para 2026 e a maioria das pessoas vai fazer exatamente o que sempre fez. Escrever metas lindas, fazer promessas emocionadas, começar janeiro motivado e terminar dezembro exatamente onde começou. Sabe por quê? Porque metas não mudam frequência vibracional. Promessas não reprogramam paradigmas. Motivação passageira não altera a programação do seu subconsciente, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, determinando sua realidade financeira. Napoleon Hill passou 20 anos estudando 500 milionários e descobriu algo chocante. Todos eles praticavam disciplinas diárias específicas que a maioria das pessoas ignora completamente. Bob Proctor pegou esses ensinamentos, viveu eles durante 60 anos e revelou a verdade mais importante sobre transformação real. Não é o que você faz uma vez por ano que muda sua vida. É o que você faz todo santo dia, que reprograma sua frequência vibracional e altera seus resultados. São 7 práticas simples, cientificamente comprovadas, espiritualmente alinhadas e profundamente transformadoras que vão fazer de 2026 o ano em que tudo finalmente se alinha. Vamos descobrir juntos cada uma delas agora. A primeira prática que separa quem transforma 2026 de quem repete 2025 é o que Bob Proctor chamava de seminário mental diário. Isso não é meditação passiva, não é simplesmente sentar e relaxar. É uma disciplina ativa e estratégica de 30 minutos todas as manhãs, onde você assume controle consciente da sua programação mental e reprograma seu subconsciente para vibrar na frequência de abundância. Napoleon Hill descobriu isso nos milionários que ele estudou e chamou de definitividade de propósito aplicada diariamente. Bob Proctor transformou isso em um ritual sagrado que ele praticou religiosamente durante 60 anos, sem pular um único dia. Por quê? Porque ele entendeu uma verdade fundamental que a neurociência moderna confirma. Os primeiros 30 minutos do seu dia determinam a frequência vibracional das próximas 23 horas e 30 minutos. Quando você acorda, seu cérebro está em estado alfa, que é a janela de acesso direto ao subconsciente. É nesse momento que você pode plantar sementes de abundância ou permitir que as ervas daninhas da escassez cresçam automaticamente. A maioria das pessoas acorda e imediatamente checa o celular, vê notícias negativas, entra em redes sociais comparando sua vida com a dos outros, ou simplesmente deixa a mente vagar, repetindo os mesmos pensamentos de preocupação que tiveram ontem, semana passada, ano passado. Bob Proctor ensinou que isso é suicídio mental. Você está literalmente programando seu subconsciente para escassez, medo, comparação e vibração baixa logo na primeira hora do dia. E como sua mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação vívida, ela simplesmente aceita essa programação e passa o resto do dia operando nessa frequência, atraindo situações, pessoas e circunstâncias
que correspondem a essa vibração. É a lei da atração em ação, mas na direção errada. Então, como é esse seminário mental diário na prática? Bob Proctor ensinava 4 elementos essenciais. Primeiro, 5 minutos de gratidão profunda. Não é simplesmente listar coisas pelas quais você é grato mecanicamente. É sentir genuinamente a emoção de gratidão por tudo que já existe na sua vida e por tudo que está vindo. A Bíblia já revelava, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que devemos guardar nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar seu coração significa proteger sua frequência emocional. Gratidão é a frequência mais alta que você pode vibrar, e ela imediatamente alinha você com abundância. Segundo elemento, 10 minutos de visualização criativa da sua vida ideal. Você fecha os olhos e vê com clareza cristalina a versão milionária de você mesmo já vivendo a vida que deseja. Não é sonhar acordado vagamente, é criar imagens mentais tão vívidas que seu subconsciente aceita como realidade presente. Terceiro, 10 minutos lendo ou ouvindo conteúdo de alta frequência. Bob Proctor lia páginas do livro Você Nasceu Rico todas as manhãs. Napoleon Hill relia Pense e Enriqueça constantemente. Você precisa alimentar sua mente com princípios de prosperidade, não com notícias de escassez. Quarto elemento, 5 minutos declarando seu propósito e seus objetivos em voz alta com convicção total. Isso ancora sua direção no subconsciente. Você acorda programando sua mente ou deixa ela repetir os mesmos padrões de escassez automaticamente? Essa é a pergunta que vai determinar se 2026 é diferente ou se é apenas mais um ano no piloto automático. Pense no seu subconsciente como um jardim. Se você não planta propositalmente abundância todas as manhãs, as ervas daninhas da escassez crescem sozinhas. Elas não precisam de permissão. Elas são os paradigmas herdados operando automaticamente. Mas quando você dedica 30 minutos sagrados toda manhã para plantar sementes conscientes de prosperidade, você está literalmente reprogramando décadas de condicionamento limitante. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novos padrões neurais através de repetição consciente. Bob Proctor chamava de reprogramação do subconsciente. A Bíblia chama de renovação da mente, mas o resultado é o mesmo. Sua frequência vibracional muda, e quando sua frequência muda, sua realidade muda. 30 minutos pela manhã, reprogramando sua frequência, é mais poderoso que 12 horas trabalhando com vibração de escassez. Porque não é quanto você trabalha, é a frequência em que você trabalha que determina seus resultados. Bob Proctor contava que nos primeiros anos, quando ele começou a aplicar esses princípios, ele era completamente quebrado. Ganhava $4.000 por ano e devia 6 mil, mas ele tomou uma decisão que mudou tudo. Todo santo dia, sem exceção, ele dedicava os primeiros 30 minutos para reprogramar sua mente. As pessoas ao redor achavam que ele era louco. Como você pode gastar 30 minutos sentado, imaginando riqueza quando você está falido? Mas Bob Proctor entendia algo que a maioria não entende. Você não pode atrair o que você não vibra. Se ele acordasse todos os dias focando em suas dívidas, preocupando-se com contas, sentindo o peso da escassez, ele estaria vibrando na frequência de mais dívidas, mais contas, mais escassez. Então ele fez o oposto. Todo dia ele acordava e vivia mentalmente como se já fosse milionário. Ele via, sentia, imaginava, declarava. E dentro de meses sua realidade começou a mudar de formas que ele nem poderia ter planejado. Oportunidades apareceram, ideias surgiram, pessoas certas cruzaram seu caminho. Por quê? Porque sua frequência vibracional mudou primeiro. A lei da atração é secundária. A lei da vibração é primária. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E você se torna aquilo que você programa em seu subconsciente repetidamente. Agora, tem gente que vai dizer,
mas eu não tenho 30 minutos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades. E Bob Proctor diria, exatamente por isso você precisa de 30 minutos. Porque se você continuar vivendo no modo reativo, respondendo a urgências, permitindo que o dia controle você, ao invés de você controlar seu dia, você vai passar 2026 inteiro trabalhando duro e vibrando em escassez. Você pode trabalhar 16 horas por dia, mas se você está vibrando na frequência errada durante essas 16 horas, você está apenas criando mais da mesma coisa. É por isso que você vê pessoas que trabalham feito loucos e nunca prosperam, enquanto outras parecem atrair oportunidades sem esforço excessivo. A diferença não é talento, não é sorte, não é conexões, é frequência vibracional. E frequência vibracional é determinada pela programação do subconsciente. E programação do subconsciente é determinada pelo que você faz consistentemente, especialmente nos primeiros 30 minutos do seu dia. Essa é a primeira prática não negociável. Seminário mental diário. 30 minutos sagrados todas as manhãs. Antes do celular, antes do trabalho, antes de qualquer coisa. Isso reprograma sua frequência e muda tudo. O próximo ponto é ainda mais importante, porque ele multiplica o poder do que você acabou de aprender. A segunda prática que vai transformar 2026 é o que Bob Proctor chamava de criação da imagem de prosperidade, através de visualização criativa científica. Agora, quando você ouve visualização, você pode pensar que é algo místico ou abstrato. Mas o que Bob Proctor ensinou durante 60 anos e o que Napoleon Hill identificou nos milionários é que visualização criativa é uma ciência exata, baseada em como seu subconsciente funciona. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes realizadores da história praticavam o que ele chamou de imaginação criativa, que é a capacidade de ver mentalmente com clareza absoluta o resultado desejado antes dele se manifestar fisicamente. Bob Proctor pegou esse conceito e transformou em uma disciplina diária rigorosa que ele praticou religiosamente. Todo dia, 15 minutos antes de dormir, ele fechava os olhos e vivia mentalmente a vida que ele desejava criar. Não é sonhar acordado vagamente, esperando que algo mágico aconteça. É uma técnica específica, baseada em um princípio fundamental. Seu subconsciente não distingue entre uma experiência real vívida e uma experiência imaginada vívida. A neurociência moderna confirma isso através de estudos com ressonância magnética que mostram que as mesmas áreas do cérebro se ativam quando você vive algo fisicamente e quando você imagina com intensidade. Isso significa que quando você visualiza com todos os sentidos ativados, quando você vê, ouve, sente, toca, cheira a sua vida ideal como se já estivesse vivendo ela agora, seu cérebro cria os mesmos padrões neurais como se aquilo fosse real. E aqui está o poder. Seu cérebro tem um sistema chamado reticular ativador, que funciona como um filtro de percepção. Ele determina o que você nota e o que você ignora na realidade ao seu redor. Por exemplo, quando você decide comprar um carro vermelho específico, de repente você começa a ver aquele carro vermelho em todo lugar. O carro sempre esteve lá, mas seu sistema reticular ativador não estava programado para notá-lo. Quando você visualiza diariamente sua vida de abundância, quando você vê mentalmente sua conta bancária cheia, seus negócios prósperos, suas dívidas quitadas, sua liberdade financeira conquistada, você está literalmente programando seu sistema reticular ativador para começar a notar oportunidades, ideias, conexões e possibilidades que sempre estiveram ao seu redor, mas você era cego para elas porque sua programação mental estava focada em escassez. Bob Proctor ensinava uma técnica específica que ele chamava de construção da imagem de prosperidade. Funciona assim. Você senta confortavelmente, fecha os olhos,
Respira fundo algumas vezes e começa a construir uma imagem mental extremamente detalhada da sua vida ideal. Não é genérico como quero ser rico, é específico. Você se vê acordando em que tipo de casa? Como é o quarto? Que roupa de cama você sente? Você se levanta, vai ao banheiro, olha no espelho. Como você se vê? Que expressão tem no seu rosto? Você desce as escadas ou pega o elevador? Entra na cozinha. Que cheiro tem? Que café da manhã você prepara? Você pega seu celular, abre o aplicativo do banco. Quanto tem lá? Como você se sente vendo aquele número? Você recebe uma ligação. Quem é? Que tipo de oportunidade está sendo oferecida? Quanto mais detalhes, mais real fica para o subconsciente. E aqui está o segredo que Bob Proctor repetia constantemente. Você precisa adicionar emoção intensa, porque pensamento sem emoção não tem poder. Mas pensamento carregado de emoção reprograma o subconsciente com velocidade impressionante. A Bíblia já revelava esse princípio em Provérbios capítulo 23, versículo 7, quando diz: Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Não diz como o homem age, como o homem trabalha. Diz como ele imagina. Porque sua imaginação alimenta seu subconsciente, e seu subconsciente determina sua frequência vibracional, e sua frequência determina o que você atrai. Neville Goddard, um dos grandes mestres que influenciou Bob Proctor, ensinou que imaginação é Deus em ação. Quando você imagina vividamente, você está exercendo o poder criativo que Deus colocou em você. Você não está fingindo, você está criando. Você está moldando a energia invisível que eventualmente se manifesta como circunstâncias físicas. Isso não é fantasia, isso é ciência espiritual confirmada por neurociência moderna. Quando você visualiza 15 minutos todo dia a versão próspera de você, você está enviando um sinal claro para o universo sobre a frequência em que você está vibrando. E de acordo com a lei da vibração, que Bob Proctor ensinou incansavelmente, você só pode atrair aquilo que está na mesma frequência que você. Que versão de você mesmo você tem visualizado repetidamente? Escassez ou abundância? Porque o que você repete mentalmente se torna sua realidade. Pense na visualização criativa como programar o GPS do seu cérebro. Ele só te leva onde você programa. Se você nunca programou o destino de abundância, liberdade financeira, prosperidade, sucesso, seu cérebro simplesmente vai te levar para onde está programado agora, que provavelmente são os paradigmas de escassez que você herdou. Mas quando você dedica 15 minutos sagrados todo dia antes de dormir para visualizar com clareza cristalina a vida que você quer criar, você está reprogramando o GPS. E o que acontece? Seu cérebro, que é uma máquina de resolver problemas incrivelmente poderosa, começa a trabalhar 24 horas por dia, buscando formas de transformar aquela imagem mental em realidade física. Ideias começam a surgir do nada. Você acorda às 3 da manhã com uma solução para um problema que te travava há meses. Você encontra a pessoa certa no momento certo. Você vê uma oportunidade onde antes só via obstáculo. Por quê? Porque sua programação mental mudou. 15 minutos visualizando a versão milionária de você reprograma anos de paradigmas de escassez. A maioria das pessoas visualiza por acidente as coisas que não quer. Elas passam o dia inteiro imaginando preocupações, temendo contas, prevendo problemas, antecipando o fracasso. E então ficam surpresas quando essas coisas se manifestam. Mas não é surpresa, é lei da vibração. O que você imagina repetidamente com emoção intensa se torna sua frequência dominante, e sua frequência atrai correspondência. Bob Proctor ensinou que você precisa se tornar guardião feroz da sua imaginação. Não permita que sua mente vague para cenários de escassez, falta, medo, fracasso. No momento que você pegar sua mente imaginando negativamente,
Pare, respire e redirecione para a imagem de prosperidade. É disciplina mental, é prática diária. E funciona porque seu subconsciente está sendo constantemente reprogramado pelo que você imagina vividamente. Essa é a segunda prática não negociável para 2026. Visualização criativa científica. 15 minutos todo dia antes de dormir, vendo, sentindo, vivendo mentalmente a vida que você está criando. Não é opcional, é essencial, porque você não pode manifestar o que você não consegue imaginar com clareza. Espera só até você entender o que vem agora, porque isso amplifica exponencialmente o poder de tudo que você acabou de aprender. A terceira prática que vai transformar sua frequência vibracional em 2026 são as afirmações. Eu sou praticadas diariamente em frente ao espelho. Bob Proctor chamava isso de exercício do espelho, e ele dizia que essa era a técnica mais poderosa de reprogramação de identidade que existe. Por quê? Porque a maior parte dos seus bloqueios financeiros não estão nas suas ações, estão na sua identidade. Você pode trabalhar 16 horas por dia, mas se internamente você se identifica como alguém que não merece prosperar, alguém que não é capaz de riqueza, alguém nascido para lutar, seu subconsciente vai sabotar cada esforço seu para manter coerência com essa identidade limitada. Napoleon Hill descobriu isso estudando milionários e chamou de desenvolvimento de autoconfiança através de autossugestão. Ele ensinou que você precisa deliberadamente plantar sugestões de sucesso, riqueza e capacidade na sua mente através de repetição consciente. Bob Proctor pegou esse princípio e criou uma prática específica. Todo dia, olhando nos próprios olhos no espelho, declarar em voz alta afirmações de identidade poderosas, começando com "eu sou". Por que começar com "eu sou"? Porque essas duas palavras são as mais poderosas da língua humana. Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde: "Eu sou o que sou". Esse é o nome de Deus. Eu sou. Isso significa que quando você declara "eu sou" seguido de qualquer coisa, você está usando o poder criativo divino dentro de você. Você está definindo sua identidade, e sua identidade determina sua realidade. Se você passa a vida inteira dizendo "eu sou pobre, eu sou azarado, eu sou incapaz", você está literalmente criando essa realidade através da frequência vibracional que essas declarações emanam. Mas quando você deliberadamente começa a declarar "eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou um imã para dinheiro, eu sou capaz de riqueza ilimitada", você está reprogramando sua identidade no nível subconsciente mais profundo. E aqui está o poder. Seu subconsciente não questiona, não julga, simplesmente aceita o que você declara repetidamente com convicção e começa a trabalhar para fazer sua realidade externa corresponder à sua declaração interna. A neurociência explica isso através do conceito de repetição espaçada, que é como novos padrões neurais são formados. Quando você repete uma afirmação diariamente, especialmente em frente ao espelho, olhando nos próprios olhos, você está criando novos caminhos neurais no cérebro. No começo, parece estranho, parece falso, parece que você está mentindo para si mesmo. Bob Proctor dizia que isso é completamente normal porque sua programação antiga está resistindo. Seus paradigmas de escassez estão lutando para manter controle. Mas se você persiste, se você declara suas afirmações, "eu sou todo santo dia" com convicção crescente, eventualmente esses novos padrões neurais se tornam mais fortes que os antigos. E quando isso acontece, sua identidade muda. E quando sua identidade muda, sua frequência vibracional muda automaticamente. E quando sua frequência muda, sua realidade muda. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, que influenciou profundamente Bob Proctor, ensinou que pensamento é a causa criadora.
O que você pensa consistentemente se torna sua realidade. E o pensamento mais poderoso que você pode ter é sobre quem você é. Eu sou. Que identidade você tem afirmado sobre si mesmo? Eu sou pobre ou eu sou próspero? Porque cada eu sou que você declara é como um tijolo construindo a casa da sua realidade. Se você passa anos declarando eu sou quebrado, eu sou endividado, eu sou lutador, você está construindo uma casa de escassez. Mas quando você começa a declarar conscientemente eu sou abundante, eu sou livre financeiramente, eu sou um ímã para oportunidades, você está construindo uma casa completamente diferente. Bob Proctor ensinou que você não pode viver em uma casa de abundância com uma identidade de escassez. Sua realidade externa sempre vai corresponder à sua identidade interna. Sempre, sem exceção. É lei universal. Então, se você quer mudar sua realidade financeira em 2026, você precisa mudar sua identidade primeiro. E a forma mais poderosa de mudar identidade é através de afirmações. Eu sou declaradas diariamente com convicção total. Quando você muda seu eu sou, você muda sua frequência. E quando muda sua frequência, você muda sua realidade. Essa não é teoria motivacional barata. Isso é lei da vibração aplicada. Bob Proctor tinha uma lista de afirmações eu sou que ele declarava todo santo dia em frente ao espelho. Coisas como eu sou um ímã para dinheiro. Dinheiro flui para mim constantemente de múltiplas fontes. Eu sou digno de riqueza ilimitada. Eu sou capaz de criar abundância em qualquer situação. Eu sou livre de dívidas e financeiramente independente. Eu sou próspero, saudável e feliz. Eu sou grato por toda a abundância que flui para a minha vida. Ele olhava nos próprios olhos e declarava isso com convicção absoluta. No começo, ele não acreditava totalmente. Ele estava falido, endividado, desesperado. Como ele poderia afirmar, eu sou próspero quando sua conta estava negativa? Mas ele entendeu algo crucial. Você não afirma o que é verdade agora. Você afirma o que você está criando. Você está declarando a frequência em que você escolhe vibrar. Você está programando seu subconsciente para a realidade que você está manifestando. E funciona porque seu subconsciente aceita o que você declara repetidamente e começa a criar circunstâncias correspondentes. A técnica específica que Bob Proctor ensinava é simples, mas poderosa. Todo dia, de preferência pela manhã logo depois do seminário mental, você fica em frente ao espelho, olha diretamente nos seus próprios olhos e declara em voz alta 10 afirmações. Eu sou relacionadas à abundância, prosperidade, capacidade e merecimento. Você não apenas fala mecanicamente. Você declara com emoção, com convicção, com certeza absoluta. Você permite que a emoção de cada afirmação permeie seu corpo. Você sente a verdade dela, mesmo que sua realidade atual não reflita isso ainda. Porque você não está descrevendo o que é, você está criando o que será. E aqui está o segredo que Bob Proctor repetia constantemente. Se você faz isso todo dia durante 90 dias, você vai reprogramar completamente sua autoimagem. 90 dias. 3 meses de disciplina diária declarando quem você é. E quando você reprograma sua autoimagem, você reprograma seus resultados automaticamente. Porque você não pode ter resultados que não correspondem à sua identidade. Seu subconsciente vai sempre te trazer de volta para quem você acredita ser. A maioria das pessoas tem uma identidade de escassez profundamente enraizada que foi formada na infância. Talvez você ouviu repetidamente dinheiro não dá em árvore. Você precisa lutar muito para conseguir alguma coisa. Ricos são gananciosos. Você não nasceu em berço de ouro. Essas declarações se tornaram afirmações involuntárias que programaram seu eu sou. Agora você anda pela vida inconscientemente, vibrando na frequência de eu sou limitado, eu sou escasso, eu sou indigno.
Então você trabalha duro, se esforça, tenta prosperar, mas algo invisível sempre sabota porque sua identidade subconsciente está em conflito com seus objetivos conscientes. Bob Proctor dizia que isso é como dirigir com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, se esforça, mas não vai a lugar nenhum porque algo está te segurando. Esse algo é sua identidade limitada. Afirmações. Eu sou declaradas diariamente são a forma de soltar o freio de mão, de reprogramar a identidade, de elevar a frequência, de alinhar seu subconsciente com abundância. Essa é a terceira prática não negociável para 2026. 10 minutos todo dia, de preferência pela manhã, em frente ao espelho, declarando com convicção total quem você é na frequência de abundância. O que vem agora é onde fica realmente poderoso, porque conecta tudo em uma frequência magnética irresistível. A quarta prática que vai transformar completamente sua vibração financeira em 2026 é gratidão praticada como frequência magnética diária. Agora, quando você ouve gratidão, você pode pensar que é algo óbvio ou superficial. Mas o que Bob Proctor ensinou sobre gratidão durante 60 anos e o que Napoleon Hill identificou como atitude mental positiva vai muito além de simplesmente dizer obrigado. Gratidão, quando praticada corretamente, é uma das ferramentas mais poderosas de reprogramação vibracional que existe. Por quê? Porque gratidão não é apenas um sentimento passageiro, é uma frequência vibracional específica que tem o poder de atrair mais daquilo pelo qual você é grato. Bob Proctor repetia constantemente: você não pode ser grato e escasso ao mesmo tempo. São frequências opostas. Quando você está genuinamente vibrando em gratidão, é impossível vibrar em falta, medo, carência, preocupação. Gratidão e escassez não coexistem na mesma frequência. Então, quando você faz de gratidão uma prática diária rigorosa, você está literalmente reprogramando sua frequência vibracional dominante de escassez para a abundância. Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça, fala extensamente sobre o que ele chamou de atitude mental positiva. E no centro dessa atitude está gratidão. Ele descobriu ativa. que todos os milionários bem-sucedidos que ele estudou mantinham uma atitude de gratidão constante, não por serem ingênuos ou ignorarem problemas, mas porque eles entendiam que gratidão atrai mais daquilo que você aprecia. Bob Proctor levou isso a um nível mais profundo, ensinando sobre a lei da vibração aplicada à gratidão. Ele dizia: quando você é grato pelo que você tem, você está vibrando na mesma frequência de ter. E quando você vibra na frequência de ter, você atrai mais para ter. Mas quando você foca no que falta, no que você não tem, no que está errado, você vibra na frequência de falta. E falta atrai mais falta. É matemática universal. É lei da vibração pura. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, dedicou um capítulo inteiro à gratidão e ensinou que o papel da gratidão na criação de riqueza é absolutamente fundamental. Ele disse que quanto mais grato você é pelo que tem, mais você terá pelo que ser grato. A Bíblia confirma isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, quando diz: em tudo dai graças. Não diz dê graças apenas pelas coisas boas. Diz em tudo. Porque gratidão não é sobre circunstâncias externas, é sobre frequência interna. Você pode estar enfrentando dificuldades financeiras agora e ainda assim vibrar em gratidão pelo fato de estar vivo, de ter oportunidade, de ter potencial, de estar aprendendo esses princípios que vão transformar tudo. Quando você faz isso, quando você encontra gratidão genuína, mesmo em meio a desafios, você está exercendo um poder espiritual profundo. Você está recusando permitir que circunstâncias temporárias determinem sua frequência vibracional.
Você está dizendo: eu escolho vibrar em abundância independentemente da aparência externa. E quando você faz essa escolha conscientemente e a pratica diariamente, seu subconsciente é reprogramado, sua frequência muda e circunstâncias começam a se reorganizar para corresponder à sua nova vibração. Você vibra na frequência da escassez reclamando ou na frequência da abundância agradecendo? Porque essas são as duas frequências opostas. Reclamar é afirmar falta. Agradecer é afirmar abundância. E o que você afirma repetidamente se torna sua realidade. Pense na gratidão como um ímã emocional. Quanto mais você vibra nela, mais você atrai do que é grato. Bob Proctor mantinha o que ele chamava de diário de gratidão. Todo dia, sem exceção, antes de dormir, ele escrevia 10 coisas pelas quais era grato naquele dia. Não eram coisas enormes necessariamente. Podia ser algo simples como: sou grato por essa refeição que comi, sou grato por essa conversa que tive, sou grato por essa ideia que surgiu, sou grato por essa oportunidade que apareceu. O ato de escrever forçava sua mente a buscar coisas positivas, coisas pelas quais ser grato. E aqui está o poder. O que você busca, você encontra. Se você busca problemas, você encontra problemas. Se você busca bênçãos, você encontra bênçãos. É o sistema reticular ativador do cérebro em ação novamente. Mas Bob Proctor ensinava algo ainda mais poderoso: gratidão antecipada. Isso significa ser grato pelo que ainda não chegou, como se já tivesse chegado. Por quê? Porque seu subconsciente não distingue entre presente e futuro. Quando você é grato agora pela abundância que está vindo, você está vibrando na frequência de já ter. E quando você vibra na frequência de já ter, você acelera a manifestação. É como enviar um sinal claro para o universo. Eu estou pronto. Eu estou vibrando na frequência de abundância. Eu já estou experimentando isso internamente. Agora, manifeste isso externamente. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é física quântica aplicada. Isso é lei da vibração, operando no nível mais fundamental da realidade. Então, Bob Proctor escrevia em seu diário de gratidão não apenas o que já tinha, mas o que ele estava criando. Sou grato pela liberdade financeira total que está fluindo para a minha vida. Sou grato pelas múltiplas fontes de renda que estão se manifestando agora. Sou grato pelas oportunidades ilimitadas que estão aparecendo. Ele declarava gratidão no presente pelo futuro que estava criando. E funcionava. A técnica específica que Bob Proctor ensinava é dedicar 10 minutos todo dia, de preferência à noite antes de dormir, para praticar gratidão ativa. Você pode escrever em um diário ou simplesmente sentar em silêncio e sentir. O importante é realmente sentir a emoção de gratidão, não apenas listar coisas mecanicamente. Bob Proctor dizia: pensamento sem emoção não tem poder. Mas pensamento carregado de emoção reprograma o subconsciente instantaneamente. Então, você pensa em cada coisa pela qual é grato e permite que a emoção de gratidão permeie seu corpo. Você sente no peito, você sente no estômago. Você permite que a frequência de gratidão o inunde completamente. E aqui está a parte crucial. Você inclui gratidão antecipada. Você agradece pelo que ainda não chegou, mas que está vindo. Você visualiza sua conta bancária cheia e sente gratidão genuína, como se já estivesse lá. Você imagina suas dívidas quitadas e sente gratidão profunda, como se já estivesse livre. Por quê? Porque quando você sente a emoção agora, você vibra na frequência agora. E frequência é tudo. 10 minutos de gratidão genuína elevam sua frequência mais do que 10 horas de trabalho com mentalidade de escassez. Porque trabalho sem frequência correta não produz resultados proporcionais.
Mas trabalho combinado com frequência de abundância multiplica resultados exponencialmente. É por isso que você vê pessoas que trabalham muito, mas ganham pouco, e outras que trabalham menos, mas atraem muito. A diferença não é esforço, é frequência. E gratidão é uma das formas mais rápidas de elevar frequência. Essa é a quarta prática não negociável para 2026. Gratidão como frequência magnética diária. 10 minutos todo dia sentindo gratidão profunda pelo que tem e pelo que está vindo. Qual desses paradigmas mais ressoa em você neste momento? Deixa aqui nos comentários qual te impactou mais. Tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui que a maioria das pessoas nunca entende. E isso separa completamente quem realmente transforma de quem apenas conhece teoria. A quinta prática que vai garantir que sua frequência permaneça elevada em 2026 é o estudo diário de princípios de prosperidade. Bob Proctor dizia uma frase que mudou minha vida. Se você não alimenta sua mente todos os dias com verdade, ela vai ser alimentada automaticamente com mentiras da programação de escassez ao seu redor. Você vive em um mundo que vibra predominantemente em escassez. Notícias são escassez, conversas casuais são escassez, redes sociais são escassez disfarçada de sucesso. Se você não protege sua mente deliberadamente, se você não alimenta ela conscientemente com princípios de abundância, ela vai simplesmente absorver a programação de escassez que está por toda parte. E quando sua mente absorve escassez, você vibra em escassez. E quando vibra em escassez, você atrai escassez. É inevitável. Napoleon Hill releu seu próprio livro Pense e Enriqueça centenas de vezes durante sua vida. Por quê? Porque ele entendia que você precisa de exposição repetida aos princípios corretos para contrabalançar a exposição constante aos paradigmas errados. Você não lê uma vez e está curado para sempre. Você precisa reprogramar constantemente. Bob Proctor estudava princípios de prosperidade 60 minutos por dia durante 60 anos. 60 minutos, todo santo dia, sem exceção. Ele lia Bob Proctor, Napoleon Hill, Wallace Wattles, Earl Nightingale, a Bíblia. Ele ouvia áudios de ensinos sobre lei da vibração, paradigmas, reprogramação do subconsciente. Ele assistia vídeos de mestres da prosperidade. Por quê? Porque ele sabia que sua mente é como seu corpo. Seu corpo se torna aquilo que você alimenta. Se você come junk food todo dia, seu corpo reflete isso. Se você come alimentos nutritivos todo dia, seu corpo reflete isso. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Se você alimenta sua mente com notícias negativas, fofocas, reclamações, entretenimento vazio, sua mente reflete isso através de pensamentos de escassez, preocupação, medo, limitação. Mas se você alimenta sua mente com princípios de prosperidade, ensinamentos de mestres como Bob Proctor e Napoleon Hill, verdades bíblicas sobre abundância, sua mente reflete isso através de pensamentos de possibilidade, oportunidade, criação, manifestação. A diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância é simplesmente o que você coloca na sua mente repetidamente. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando diz: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento." Isso é uma instrução direta sobre alimentação mental. Paulo está dizendo, controlem o que vocês colocam na mente, porque isso determina quem vocês se tornam. Isso não é conselho religioso vago, isso é lei universal. Você se torna aquilo que você consome mentalmente. Earl Nightingale, que foi mentor de Bob Proctor, disse que nós somos o que pensamos, não o que dizemos ser, não o que queremos ser, mas o que pensamos.
E o que você pensa é determinado pelo que você consome. Então, se você quer pensar como milionário, você precisa consumir o que milionários consomem mentalmente. Bob Proctor criava o que ele chamava de sua universidade pessoal. Ele dizia: "Eu não dependo do sistema educacional formal para me ensinar sobre prosperidade, porque o sistema não foi projetado para criar milionários, foi projetado para criar empregados. Então eu crio minha própria universidade estudando os mestres que realmente prosperaram." Com que frequência você está alimentando sua mente? Escassez das notícias ou abundância dos mestres? Porque sua mente é como seu corpo. Ela se torna aquilo que você alimenta repetidamente. Se você passa 1 hora por dia assistindo notícias que falam de crise econômica, desemprego, inflação, dificuldades, sua mente absorve essa frequência de escassez e você começa a vibrar nela inconscientemente. Mas se você passa 1 hora por dia estudando Bob Proctor, ensinando sobre lei da vibração, Napoleon Hill explicando sobre definitividade de propósito, a Bíblia revelando verdades sobre abundância, sua mente absorve essa frequência de prosperidade e você começa a vibrar nela naturalmente. E lembre-se sempre, sua vibração determina sua atração. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. E você vibra o que você programa em sua mente através do que você consome repetidamente. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais, baseado em experiências repetidas. Quando você estuda princípios de prosperidade diariamente, você está literalmente formando novos caminhos neurais de abundância que se tornam mais fortes que os velhos caminhos de escassez. Bob Proctor ensinava uma técnica específica que ele aplicava religiosamente. Todo dia, 30 minutos pela manhã depois do seminário mental, ele lia ou ouvia conteúdo de alta frequência. Podia ser um capítulo de Você Nasceu Rico, dele mesmo. Podia ser páginas de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Podia ser trechos de A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Podia ser áudio de Earl Nightingale. Podia ser Provérbios ou Eclesiastes da Bíblia. O importante não era apenas consumir informação, mas absorver a frequência. Ele lia devagar, refletindo sobre cada princípio, sentindo como aquela verdade ressoava dentro dele, permitindo que a frequência de abundância daquelas palavras penetrasse seu subconsciente. Não era leitura rápida para acumular conhecimento, era imersão profunda para mudar frequência. E à noite, 30 minutos antes de dormir, ele fazia o mesmo. Por quê? Porque os momentos logo antes de dormir são quando seu subconsciente está mais receptivo. O que você coloca na mente nos últimos 30 minutos antes de dormir é o que seu subconsciente processa durante a noite toda. Então, Bob Proctor garantia que a última coisa entrando em sua mente era alta frequência, princípios de prosperidade, verdades de abundância. 30 minutos diários estudando princípios de prosperidade reprogramam décadas de paradigmas de escassez. Por quê? Porque você está contrabalançando anos de programação errada com exposição intensa à programação correta. É como desintoxicar a mente. Você foi envenenado lentamente com escassez durante anos, talvez décadas. Agora você precisa de antídoto concentrado. E o antídoto são os ensinamentos dos mestres que realmente entenderam lei da vibração, lei da atração, reprogramação do subconsciente. Bob Proctor, Napoleon Hill, Wallace Wattles, Earl Nightingale, Neville Goddard, a Bíblia. Esses são seus professores na universidade pessoal que você cria para si mesmo. E diferente da universidade formal que você frequenta por 4 anos essa universidade você frequenta todo dia pelo resto da vida. Porque reprogramação não é evento único, é processo contínuo. Você está sempre sendo exposto a influências externas. A pergunta é,
Você vai permitir que essas influências programem você automaticamente ou você vai deliberadamente se reprogramar com as influências que você escolhe? Então, a quinta prática não negociável para 2026 é criar sua universidade pessoal e frequentá-la todo dia. 30 minutos pela manhã estudando mestres da prosperidade. 30 minutos à noite antes de dormir, absorvendo princípios de abundância. 60 minutos diários reprogramando sua mente com frequência correta. Isso não é luxo, não é opcional. É absolutamente essencial se você quer que 2026 seja diferente. Quantas dessas práticas você já aplica diariamente? Escreve o número nos comentários. Vamos descobrir juntos o que está faltando para a sua transformação total em 2026. O próximo ponto é onde Bob Proctor separou quem fica na teoria de quem transforma a realidade. Então, presta muita atenção. A sexta prática que vai fazer toda a diferença em 2026 é a ação inspirada diária, alinhada com sua nova frequência vibracional. Agora, isso é crucial, porque tem muita gente que estuda lei da vibração, lei da atração, aprende sobre paradigmas, visualização, afirmações, mas nunca age. E então ficam frustrados porque nada muda. Bob Proctor era extremamente claro sobre isso. Você não pode apenas pensar seu caminho para a riqueza, você precisa também agir seu caminho. Mas não é qualquer ação. É ação inspirada que nasce da frequência de abundância, não ação desesperada que nasce da frequência de escassez. Existe uma diferença brutal entre essas duas. Ação desesperada é aquela onde você trabalha freneticamente, com medo de não conseguir, com ansiedade de escassez, com energia de luta e esforço doloroso. Você está trabalhando, mas está vibrando em medo. E como você atrai o que vibra, ação desesperada atrai mais situações que causam desespero. Já ação inspirada é completamente diferente. É aquela onde você se move com confiança, com certeza interna, com energia de criação e manifestação. Você está trabalhando, mas está vibrando em abundância. E ação inspirada atrai oportunidades, ideias, pessoas e recursos que multiplicam seus resultados. Napoleon Hill ensinou extensivamente sobre o que ele chamou de fé aplicada. Ele disse que fé sem ação é morta, mas ação sem fé também não funciona. Você precisa de ambos. Você precisa da fé, que é a certeza interna de que você está alinhado com a abundância, e você precisa da ação, que é o movimento físico na direção dos seus objetivos. Mas a ação precisa nascer da fé, não do medo. Precisa ser inspirada pela sua visão, não motivada pelo desespero. A Bíblia confirma isso em Tiago, capítulo 2, versículo 17, quando diz: assim também a fé, se não tiver obras, é por si só morta. Não é suficiente apenas acreditar, apenas visualizar, apenas afirmar. Você precisa se mover. Você precisa agir. Mas a natureza da sua ação determina a qualidade dos seus resultados. Bob Proctor contava que quando ele estava aprendendo esses princípios, ele cometeu o erro que muitos cometem. Ele pensava: agora que eu entendo lei da atração, eu vou apenas visualizar e esperar o universo entregar. Mas nada acontecia. E ele ficou frustrado até que seu mentor Earl Nightingale disse a ele: Bob, o universo responde à ação. Você precisa se mover. Mas aqui está o segredo que Bob Proctor aprendeu e ensinou durante 60 anos. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o primeiro passo. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você apenas precisa dar um passo na direção dos seus objetivos enquanto mantém sua frequência elevada. E então, o próximo passo aparece. E então, o próximo. Bob Proctor chamava isso de caminhar pela fé. Você não vê a estrada completa, mas você vê o próximo passo. E quando você dá esse passo com confiança, o universo revela o próximo. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, ensinou que você precisa agir no caminho certo. Não é qualquer ação, é a ação que está alinhada com sua visão,
que está na frequência de abundância, que é inspirada pela sua imagem de prosperidade. Como você sabe se uma ação é inspirada ou desesperada? Simples. Pergunte a si mesmo: essa ação nasce de medo ou de confiança? Se nasce de medo de não conseguir, de ansiedade de escassez, de preocupação com falta, é ação desesperada. Mas se nasce de empolgação com possibilidade, de certeza de abundância, de visão clara de prosperidade, é ação inspirada. Suas ações diárias vibram em desespero ou em confiança abundante, porque a energia que você coloca nas suas ações determina o tipo de resultado que você recebe. Pense na ação inspirada como remar na direção do rio. Você trabalha, você rema, você se esforça, mas a corrente da lei da atração está multiplicando seu esforço porque você está alinhado com o fluxo natural de abundância. Mas a ação desesperada é como remar contra o rio. Você trabalha duro, você se esforça muito, você sua, mas está indo contra a corrente. Então cada remada é dolorosa e produz resultado mínimo. É por isso que você vê pessoas que trabalham feito condenadas e ganham pouco, enquanto outras trabalham de forma mais inteligente e ganham muito. A diferença não é quantidade de esforço, é qualidade de vibração durante o esforço. Uma ação por dia vibrando em abundância atrai mais do que 100 ações vibrando em escassez. Porque não é o número de ações, é a frequência das ações que determina a atração. Bob Proctor tinha uma prática diária específica que ele chamava de ação do dia. Todo dia, durante seu seminário mental matinal, ele perguntava a si mesmo: qual ação hoje elevaria minha frequência e me aproximaria da minha visão de prosperidade? Não era lista enorme de tarefas. Era uma ação principal, uma decisão importante, um movimento significativo. Podia ser fazer aquela ligação que ele vinha adiando. Podia ser tomar aquela decisão de investimento. Podia ser iniciar aquele projeto. Podia ser ter aquela conversa difícil. Podia ser delegar aquela responsabilidade. O importante não era fazer 50 coisas medíocres vibrando em ansiedade. Era fazer uma coisa poderosa vibrando em confiança. E então, durante o dia, ele executava aquela ação com intenção total, com frequência elevada, com certeza absoluta de que estava alinhado com abundância. E todos os dias, sem exceção, ele dava pelo menos um passo, porque movimento constante na direção certa, mesmo que pareça pequeno, eventualmente te leva a qualquer lugar. Mas inércia, não importa quão justificada, te mantém exatamente onde você está. A técnica que Bob Proctor ensinava é perguntar toda manhã: o que eu posso fazer hoje que demonstra fé em abundância ao invés de medo de escassez? Que ação eu posso tomar que está alinhada com a pessoa milionária que eu estou me tornando, não com a pessoa escassa que eu costumava ser? Porque você precisa começar a agir como a versão futura de você mesmo agora. Não esperar até se tornar essa pessoa para então agir. Você age seu caminho até a identidade, não espera a identidade para então agir. Por exemplo, se a versão milionária de você investe em aprendizado, você investe em aprendizado agora mesmo, não espera ficar milionário para depois investir. Se a versão abundante de você toma riscos calculados, você toma riscos calculados agora, não espera ter dinheiro para depois arriscar. Se a pessoa próspera que você está se tornando é generosa, você pratica generosidade agora com o que tem. Não espera ter muito para depois dar. Você age na frequência da pessoa que está se tornando e então se torna essa pessoa através das ações. Bob Proctor sempre dizia: não espere até estar pronto. Comece de onde está com o que tem, porque prontidão é um mito. Você nunca vai sentir totalmente pronto. Você apenas começa e fica pronto no processo. A diferença entre 2025 e 2026 não será determinada por quantas horas você trabalhou, mas por quanta fé você colocou nas horas trabalhadas. Você pode trabalhar 16 horas por dia, vibrando em medo de não conseguir, em ansiedade de escassez, em preocupação com contas.
e no final do ano estar exatamente onde começou. Ou você pode trabalhar 8 horas por dia vibrando em certeza de abundância, em confiança de manifestação, em gratidão por oportunidades, e no final do ano estar completamente transformado. A diferença não é quantidade de trabalho, é qualidade de vibração durante o trabalho. Bob Proctor viveu isso. Ele trabalhou durante toda a vida, mas ele nunca trabalhou na frequência de escassez. Ele sempre trabalhou na frequência de criação, manifestação, abundância, e os resultados dele refletiram isso. Então, a sexta prática não negociável para 2026 é a ação inspirada diária. Todo dia pergunte: qual ação hoje demonstra minha nova frequência de abundância? E então execute essa ação com intenção total, fé absoluta e vibração elevada. Não espere o caminho inteiro aparecer. Apenas dê o próximo passo iluminado e confie que o universo vai revelar o passo seguinte. Se você está sentindo sua frequência mudando agora, deixa um "eu vibro em abundância em 2026" nos comentários. Vamos criar uma corrente de frequência elevada aqui. Bob Proctor guardou o melhor para este último ponto. Então segura, porque isso fecha todo o ciclo de transformação. A sétima e última prática que vai garantir que 2026 seja radicalmente diferente é revisão e ajuste semanal da sua frequência vibracional. Agora, porque isso é absolutamente essencial. Porque paradigmas antigos não morrem facilmente. Eles lutam para retomar controle. Você pode começar o ano reprogramado, vibrando alto, praticando todas essas disciplinas, mas se você não monitora sua frequência constantemente, os velhos padrões de escassez vão tentar voltar sorrateiramente. Napoleon Hill ensinou sobre autodisciplina e autoanálise constante. Ele disse que você precisa se tornar observador vigilante dos seus próprios pensamentos, emoções e ações, porque eles revelam sua programação real. Bob Proctor levou isso para um nível prático, fazendo o que ele chamava de revisões semanais rigorosas. Todo domingo, sem exceção, ele dedicava 30 minutos para avaliar sua semana e responder perguntas honestas. Minha frequência vibracional esta semana esteve alinhada com meus objetivos de abundância? Meus pensamentos dominantes foram de prosperidade ou escassez? Minhas emoções predominantes foram de confiança ou medo? Minhas ações demonstraram fé ou desespero? Onde eu permiti que paradigmas antigos reassumissem controle? Que ajustes preciso fazer na próxima semana? Isso não é autoflagelação. É se criticar duramente. É autoanálise honesta para identificar desalinhamentos antes que eles se tornem padrões novamente. Bob Proctor dizia que o problema da maioria das pessoas não é que elas não sabem o que fazer, é que elas param de fazer o que sabem. Elas aprendem os princípios, ficam empolgadas, começam a praticar, mas depois de algumas semanas voltam aos velhos hábitos mentais sem nem perceber. Por quê? Porque não tem sistema de revisão para identificar quando estão saindo do caminho. É como dirigir sem olhar para o GPS. Você pode estar indo na direção errada por quilômetros antes de perceber, mas se você checa o GPS regularmente, você identifica desvios pequenos imediatamente e corrige antes de se perder completamente. Revisão semanal é seu GPS mental. Ela te permite identificar quando sua vibração está desviando de abundância para escassez, quando seus pensamentos estão voltando para preocupação, quando suas emoções estão sendo dominadas por medo, quando suas ações estão sendo motivadas por desespero. E então, você corrige, você realinha, você reprograma. A Bíblia fala sobre isso em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, quando diz: esquadrinhemos os nossos caminhos e investiguemos e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar significa examinar cuidadosamente, investigar profundamente. Não é passar pela vida no piloto automático. É ser vigilante sobre sua própria programação mental, sobre sua frequência vibracional,
sobre seus paradigmas operando. Bob Proctor ensinava que você precisa se tornar o que ele chamava de estudante de si mesmo. Você precisa observar seus padrões, identificar seus gatilhos de escassez, reconhecer quando está vibrando baixo, perceber quando paradigmas antigos estão tentando reassumir controle. E a forma mais eficaz de fazer isso é através de revisão estruturada semanal. Não é apenas refletir vagamente, é sentar com papel e caneta ou abrir um documento e responder perguntas específicas sobre sua semana. Jung, o psicólogo que estudou o inconsciente profundamente, falava sobre a importância de examinar a sombra, que são os padrões inconscientes que sabotam você sem que perceba. Revisão semanal traz a sombra para a luz, traz o inconsciente para o consciente, traz paradigmas ocultos para a observação clara. Você está monitorando sua frequência vibracional ou deixando paradigmas antigos voltarem sorrateiramente? Porque se você não monitora, você não controla. E se você não controla sua frequência controla você. Pense na revisão semanal como recalibrar uma bússola. Pequenos ajustes garantem que você não se perde. Você pode estar desviando apenas 5 graus da direção certa, mas se você não corrige, esses 5 graus ao longo de meses te levam para um lugar completamente diferente do que você pretendia. Mas se toda semana você checa, percebe o desvio pequeno e ajusta, você permanece no caminho. Meia hora por semana garantindo que sua vibração está alinhada vale mais que meses vibrando na frequência errada. Porque meses vibrando errado produzem resultados que você não quer. Mas meses vibrando certo, corrigindo desvios semanalmente, produzem transformação total. Bob Proctor tinha um questionário específico que ele respondia todo domingo. Primeira pergunta: quais foram meus pensamentos dominantes esta semana? Ele listava os pensamentos que mais apareceram repetidamente. Se eram pensamentos de possibilidade, oportunidade, criação, ele sabia que estava alinhado. Se eram pensamentos de preocupação, medo, limitação, ele sabia que precisava reprogramar. Segunda pergunta: quais foram minhas emoções predominantes esta semana? Ele identificava as emoções que mais sentiu. Se eram gratidão, empolgação, confiança, ele estava na frequência certa. Se eram ansiedade, frustração, desânimo, ele estava na frequência errada e precisava elevar. Terceira pergunta: minhas ações esta semana demonstraram fé ou medo? Ele revisava as decisões que tomou, os movimentos que fez, as escolhas que executou. Ações de fé são aquelas onde você arrisca calculadamente, investe em si mesmo, avança apesar da incerteza. Ações de medo são aquelas onde você se paralisa, adia, joga seguro demais por pânico de perder. Quarta pergunta: onde eu permiti que paradigmas de escassez reassumissem controle? Ele identificava momentos específicos onde velhos padrões emergiram. Talvez reagiu com medo a uma situação que deveria ter respondido com fé. Talvez focou em problema ao invés de solução. Talvez reclamou ao invés de agradecer. A parte mais importante da revisão semanal é a última pergunta: que ajustes específicos vou fazer na próxima semana para realinhar minha frequência? Isso transforma a análise em ação. Não é suficiente apenas identificar desalinhamentos. Você precisa decidir como vai corrigir. Bob Proctor criava o que ele chamava de plano de realinhamento. Se ele identificou que seus pensamentos dominantes foram de preocupação financeira, ele decidia: nesta próxima semana vou adicionar 10 minutos extras de afirmações "eu sou sobre abundância". Se ele percebeu que suas emoções foram predominantemente de ansiedade, ele decidia: vou aumentar meu tempo de gratidão de 10 para 15 minutos diários. Se ele notou que suas ações foram motivadas por medo, ele decidia: vou tomar uma decisão ousada de fé esta semana, mesmo que me assuste. Ajustes pequenos semanais previnem deslizes grandes mensais. É manutenção preventiva da sua vibração.
Você não espera seu carro quebrar para então fazer manutenção. Você faz manutenção regular para evitar quebra. Sua mente funciona igual. Você não espera estar completamente desalinhado para então tentar corrigir. Você faz manutenção semanal para garantir alinhamento constante. A técnica específica que Bob Proctor ensinava é dedicar 30 minutos todo domingo, de preferência de manhã, quando sua mente está clara, para fazer sua revisão semanal. Você senta com papel e caneta ou abre um documento digital. Você responde honestamente às perguntas sobre pensamentos dominantes, emoções predominantes, ações demonstradas, paradigmas que ressurgiram. Você não julga, você apenas observa. Então, você cria seu plano de ajuste para a próxima semana. Que pensamentos você vai cultivar intencionalmente? Que emoções você vai elevar deliberadamente? Que ações você vai tomar corajosamente? Que paradigmas você vai reprogramar ativamente? Bob Proctor fazia isso durante 60 anos. Mesmo quando ele já era milionário, mesmo quando já tinha sucesso tremendo, ele continuava fazendo revisão semanal. Por quê? Porque ele entendia que você nunca chega a um ponto onde não precisa mais de disciplina. Você nunca atinge um nível onde pode relaxar e permitir que paradigmas antigos voltem. Reprogramação é processo vitalício. Você está sempre ou progredindo ou regredindo. Nunca estático. Revisão semanal garante que você está sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre elevando sua frequência. Então esta é a 7ª e última prática não negociável para 2026. Revisão e ajuste semanal. 30 minutos todo domingo avaliando sua frequência, identificando desalinhamentos, criando plano de ajuste para a próxima semana. Isso fecha o ciclo completo de transformação. Você programa sua mente diariamente através de seminário mental, visualização, afirmações, gratidão, estudo e ação. E você monitora e ajusta semanalmente através de revisão estruturada. Diário mais semanal, igual transformação permanente. Essas 7 práticas juntas formam um sistema completo de reprogramação de frequência vibracional, que, quando aplicado consistentemente, torna impossível que 2026 seja igual a 2025, porque sua programação será completamente diferente. Sua frequência será completamente diferente, e quando sua frequência muda, sua realidade muda, sempre, sem exceção. É lei universal. Agora, você tem nas suas mãos exatamente o que Napoleon Hill identificou estudando 500 milionários e o que Bob Proctor aplicou durante 60 anos para transformar de falido a milionário múltiplas vezes. São 7 práticas. Não são metas bonitas que você escreve em janeiro e esquece em fevereiro. São disciplinas diárias que reprogramam seu subconsciente, elevam sua frequência vibracional e quebram paradigmas de escassez que operaram por décadas. Primeira prática: seminário mental diário. 30 minutos toda manhã, programando sua mente conscientemente antes que o dia programe você inconscientemente. Segunda prática: visualização criativa científica. 15 minutos toda noite antes de dormir, vendo, sentindo, vivendo mentalmente a vida de abundância que você está criando. Terceira prática: afirmações. Eu sou. 10 minutos todo dia em frente ao espelho, declarando com convicção a identidade milionária que você está assumindo. Quarta prática: gratidão como frequência magnética. 10 minutos toda noite, sentindo genuinamente gratidão por tudo que tem e por tudo que está vindo. Quinta prática: estudo diário de princípios de prosperidade. 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite, alimentando sua mente com ensinamentos de mestres como Bob Proctor, Napoleon Hill, Wallace Wattles e verdades bíblicas de abundância. Sexta prática: ação inspirada diária, perguntando toda manhã qual movimento hoje demonstra fé em abundância e então executando com vibração elevada.
Sétima prática: revisão e ajuste semanal. 30 minutos todo domingo avaliando sua frequência, identificando desalinhamentos e criando plano de realinhamento. Essas não são sugestões. São práticas não negociáveis se você quer que 2026 seja radicalmente diferente de 2025. Bob Proctor não fazia essas coisas quando estava motivado. Ele fazia quando estava cansado, quando estava ocupado, quando estava desafiado, quando estava próspero. Ele fazia porque entendia que essas práticas não são o resultado, são a causa. Você não pratica isso depois que fica milionário. Você pratica isso para se tornar milionário. Você não espera ter tempo sobrando para então dedicar às disciplinas. Você cria o tempo porque essas disciplinas são mais importantes que qualquer outra coisa na sua agenda. E aqui está a verdade brutal que separa os 3% que prosperam dos 97% que lutam. Os 97% vão ouvir isso, vão se empolgar, vão até começar por alguns dias, mas depois vão voltar aos velhos hábitos, porque não entendem que transformação não é evento, é processo. Mas os 3% vão ouvir isso e vão tomar uma decisão inquebrantável. Eu vou fazer essas 7 práticas diariamente e semanalmente durante todo 2026. Não importa o que aconteça. E no final do ano, os resultados deles vão refletir a decisão que tomaram hoje. A neurociência confirma que leva aproximadamente 90 dias de prática consistente para formar novos padrões neurais permanentes. Isso significa que se você aplicar essas 7 práticas rigorosamente durante 90 dias, do dia 1º de janeiro até final de março de 2026, você terá reprogramado completamente seu subconsciente. Seus paradigmas de escassez terão sido substituídos por paradigmas de abundância. Sua frequência vibracional terá sido elevada permanentemente. Sua identidade terá sido transformada de escassa para próspera. E então, os próximos 9 meses de 2026 serão colheita da semente que você plantou nos primeiros 90 dias. Mas você precisa plantar, você precisa começar, você precisa se comprometer. Bob Proctor sempre dizia: não comece se você não vai terminar. Melhor nem começar do que começar e parar, porque isso reforça o paradigma de que você não segue até o fim. Então tome uma decisão agora, neste momento. Eu vou fazer essas 7 práticas diariamente por no mínimo 90 dias em 2026. Não importa se dói, não importa se é difícil, não importa se parece que não está funcionando no começo. Eu vou fazer porque eu entendo que transformação não é mágica, é disciplina aplicada consistentemente. E tem mais uma coisa crucial que Bob Proctor ensinava. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de ambiente que apoie sua nova frequência. Se você está cercado de pessoas que vibram em escassez, que reclamam constantemente, que duvidam dos seus objetivos, que zombam da sua disciplina, vai ser extremamente difícil manter frequência elevada. Por quê? Porque você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se essas 5 pessoas são escassas, você vai vibrar em escassez por osmose, não importa quantas práticas você faça. Então, parte da sua transformação em 2026 precisa incluir curadoria intencional do seu ambiente. Isso não significa abandonar todo mundo, mas significa ser seletivo sobre de quem você recebe input, com quem você passa tempo, que vozes você permite influenciar sua mente. Napoleon Hill chamou isso de Mastermind Alliance, que é cercar-se de pessoas que estão vibrando na frequência onde você quer estar. Bob Proctor tinha seu grupo de mastermind, de pessoas comprometidas com crescimento, prosperidade, elevação. Você precisa do mesmo. Pode ser grupo online, pode ser amigos que pensam igual, pode ser comunidade de estudo de princípios de prosperidade. Mas você precisa de pessoas que reforcem sua nova programação, não que te puxem de volta para a antiga. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o rosto do seu amigo.
Você precisa de pessoas que te afiem, que te desafiem, que te elevem, que vibrem na frequência de abundância e te puxem para cima quando você começa a cair. Sozinho, você vai ter dias onde desanima, onde duvida, onde quer desistir. Mas com pessoas certas ao redor, você tem suporte, encorajamento, accountability. Bob Proctor tinha um parceiro de accountability que ele ligava toda semana para reportar suas práticas. Se ele pulasse uma, seu parceiro questionava. Isso criava pressão positiva para permanecer disciplinado. Você precisa do mesmo. Encontre pelo menos uma pessoa que está comprometida com transformação em 2026 e faça um acordo de checarem um ao outro semanalmente. Você fez suas 7 práticas esta semana? Onde você desviou? Como vai ajustar? Essa simples accountability aumenta drasticamente suas chances de sucesso, porque transformação individual é poderosa, mas transformação coletiva é imparável. Então aqui está seu desafio para 2026. Não é apenas implementar essas 7 práticas individualmente. É criar sistema completo de transformação que inclui as práticas diárias, revisão semanal, ambiente de apoio e accountability consistente. Quando você tem esses 4 elementos operando juntos, transformação se torna inevitável. Você está reprogramando diariamente, monitorando semanalmente, sendo apoiado ambientalmente e sendo checado externamente. Não há como fracassar com esse sistema, a menos que você simplesmente não faça. E aí voltamos para a decisão. Você vai fazer ou não? Porque conhecimento sem aplicação é ilusão. Você pode saber tudo sobre lei da vibração, paradigmas, reprogramação do subconsciente, mas se você não aplica diariamente, seu conhecimento é inútil. Bob Proctor dizia que a diferença entre pessoas instruídas e pessoas bem-sucedidas é a aplicação. Pessoas instruídas sabem o que fazer. Pessoas bem-sucedidas fazem o que sabem. Então, qual você vai ser em 2026? Alguém que sabe sobre essas práticas ou alguém que vive essas práticas? A escolha é sua. E a escolha que você faz hoje determina os resultados que você vai ter em 31 de dezembro de 2026. Imagine por um momento como será sua vida no final de 2026, se você realmente aplicar essas 7 práticas consistentemente. Imagine acordar todo dia com um seminário mental programando você para a abundância. Imagine visualizar diariamente a vida que você está criando. Imagine declarar em frente ao espelho: eu sou próspero, e realmente acreditar. Imagine sentir gratidão profunda por tudo que está fluindo para a sua vida. Imagine alimentar sua mente com princípios de prosperidade ao invés de notícias de escassez. Imagine agir todo dia com fé inspirada, ao invés de medo desesperado. Imagine revisar toda semana e ajustar sua frequência continuamente. Agora, imagine fazer isso por 365 dias. Como sua frequência vibracional vai estar? Completamente diferente. Como seus pensamentos dominantes vão ser? De possibilidade ilimitada. Como suas emoções predominantes vão estar? De confiança inabalável. Como suas ações vão refletir? Fé absoluta. Como seus resultados vão aparecer? Transformação total. Essa é a promessa dessas 7 práticas. Não é mágica, não é sorte, não é pensamento positivo superficial. É reprogramação científica do subconsciente através de disciplinas diárias comprovadas por mestres como Napoleon Hill e Bob Proctor. E a parte mais linda disso tudo é que você não precisa esperar até o final de 2026 para ver resultados. Bob Proctor sempre dizia que quando você muda sua frequência, resultados começam a aparecer imediatamente. Talvez não os resultados finais, mas sinais, sincronicidades, pequenas evidências de que algo está mudando. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você era cego para elas. Você começa a atrair pessoas certas nos momentos certos. Você começa a ter ideias inspiradas que parecem vir do nada.
Você começa a sentir diferente internamente antes de ver diferente externamente. E isso é crucial. Transformação sempre acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você não espera circunstâncias mudarem para então mudar sua frequência. Você muda sua frequência e então circunstâncias reorganizam para corresponder. Essa é a lei da vibração que Bob Proctor ensinou incansavelmente. Você é a causa. Circunstâncias são o efeito. Quando você entende isso profundamente, quando você realmente incorpora isso, você percebe que tem poder total sobre sua realidade. Não poder sobre o que acontece ao seu redor, mas poder sobre sua resposta, poder sobre sua frequência, poder sobre sua vibração. E esse poder interno determina sua realidade externa, sempre. Então não entre em 2026 sem essas 7 práticas. Não comece mais um ano esperando que algo mágico aconteça enquanto você continua pensando, sentindo e agindo da mesma forma que sempre pensou, sentiu e agiu. Isso é insanidade. Albert Einstein definiu insanidade como fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. Se você quer 2026 diferente, você precisa ser diferente em 2026. E essas 7 práticas são o caminho para se tornar diferente. Não são atalhos, são o caminho real. Não são truques rápidos, são disciplinas profundas. Não são hacks de vida, são transformação de vida. Bob Proctor praticou isso durante 60 anos, não porque era fácil, mas porque funcionava. Napoleon Hill identificou isso em 500 milionários, não porque eram especiais, mas porque faziam coisas específicas que a maioria não faz. E agora você tem acesso ao mesmo conhecimento, aos mesmos princípios, às mesmas práticas. A pergunta não é se funciona. Funciona. A pergunta é, você vai fazer funcionar para você? Você vai aplicar, você vai disciplinar-se, você vai comprometer-se, você vai transformar-se. Faltam poucos dias para 2026 começar. Você tem uma janela de oportunidade agora para tomar a decisão mais importante que você pode tomar. Eu vou entrar em 2026 completamente diferente. Não com metas bonitas que vão ser esquecidas em semanas, mas com sistema de disciplinas diárias que vão reprogramar meu subconsciente, elevar minha frequência e transformar minha realidade. 7 práticas, diárias e semanais, não negociáveis, durante todo 2026. Essa é a decisão que vai separar sua vida em antes e depois. Porque quando você reprograma sua frequência vibracional através dessas práticas, você não apenas muda seus resultados financeiros, você muda tudo. Seus relacionamentos melhoram porque você vibra diferente. Sua saúde melhora porque você está menos estressado, mais alinhado. Sua paz interior aumenta porque você sabe que está no controle da sua programação. Sua confiança cresce porque você vê evidências diárias de que você pode mudar. Sua fé se fortalece porque você experimenta a lei da vibração operando em sua vida. Transformação financeira é apenas a ponta do iceberg. Transformação total é o que você realmente ganha. Bob Proctor viveu até os 87 anos, e até o último dia dele, ele estava praticando essas disciplinas, ensinando esses princípios, ajudando pessoas a entenderem que prosperidade não é acidente, não é sorte, não é privilégio. É frequência vibracional que pode ser cultivada intencionalmente através de práticas específicas. Ele dedicou 60 anos da vida dele provando isso, não apenas para si mesmo, mas para milhões de pessoas ao redor do mundo que aplicaram e transformaram suas vidas completamente. E agora ele passou o bastão para você. Napoleon Hill fez a pesquisa inicial estudando os grandes milionários. Earl Nightingale sistematizou os princípios. Bob Proctor viveu e ensinou durante 60 anos. E agora você tem acesso a tudo isso condensado em 7 práticas claras, aplicáveis, transformadoras. Você não precisa descobrir do zero. Você não precisa tentar e errar por décadas. Você tem o mapa completo. Você só precisa
precisa seguir o mapa. E o mapa é claro. Reprograme seu subconsciente diariamente através de seminário mental, visualização, afirmações, gratidão, estudo e ação. E monitore semanalmente através de revisão e ajuste. Faça isso durante 90 dias mínimo, idealmente durante todo 2026, e sua vida vai ser irreconhecível comparada ao que é hoje. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é lei de causa e efeito. Se você semeia escassez através de pensamentos de falta, emoções de medo, ações de desespero, você ceifa a escassez. Mas se você semeia abundância através de pensamentos de possibilidade, emoções de gratidão, ações de fé, você ceifa abundância. Simples assim. Então, o que você vai semear em 2026? Você vai semear as mesmas sementes de escassez que semeou em 2025 e esperar colheita diferente? Ou você vai semear sementes completamente novas de abundância através dessas 7 práticas e colher uma realidade radicalmente transformada? A escolha, como sempre, é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Nem Bob Proctor, nem Napoleon Hill, nem Deus. Você precisa fazer. Você precisa aplicar. Você precisa disciplinar-se. Mas quando você faz, quando você realmente se compromete com essas práticas, o universo conspira a seu favor. Oportunidades aparecem, ideias surgem, pessoas certas cruzam seu caminho, recursos se manifestam, porque você está vibrando na frequência correta. E lei da atração responde à lei da vibração. Sempre. Compartilha este vídeo com alguém que precisa entrar em 2026 com uma frequência completamente diferente. Qual dessas 7 práticas vai ser a mais transformadora para você? Deixa aqui embaixo e vamos começar 2026 juntos, na frequência de abundância total. Lembra, você não nasceu para lutar a vida inteira. Você nasceu para prosperar. Você nasceu rico, como Bob Proctor sempre ensinou. Mas riqueza externa só se manifesta quando você reprograma riqueza interna. E essas 7 práticas são as ferramentas de reprogramação que mestres usaram durante séculos e que funcionam hoje tão poderosamente quanto sempre funcionaram. Porque não são modismos, são leis universais. Não são tendências, são verdades eternas. Não são hacks, são fundamentos. Aplique os fundamentos e os resultados são garantidos. Ignore os fundamentos e continue lutando. A escolha é sua. E 2026 está esperando sua decisão. Que decisão você toma agora? Que compromisso você assume hoje? Que transformação você permite começar neste momento? Porque sua transformação não começa em 1º de janeiro. Ela começa no segundo que você decide que vai ser diferente. E esse segundo pode ser agora.